Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá hoje a mais um aprendizado sobre círculo circunferência, tá? Vou fazer aqui primeiro uma revisão no nosso conteúdo. Vocês já assistiram um vídeo sobre, tá? Mas eu vou estar deixando aqui mais um detalhe, né? Gente, nós aprendemos sobre círculo e circunferência. Então, o que você precisa saber sobre círculo e circunferência? A diferença entre eles. O círculo representado por essa primeira figura aqui, ó, presta atenção, hein? Círculo. Por que esse é o círculo? Porque ele possui conteúdo. O círculo possui conteúdo aqui dentro. Tá meio cinzinha? Ó, essa imagem branca aqui, ela tem que estar toda pintadinha, ela possui conteúdo. Já a circunferência não possui, tá? Essa é a diferença. Então, ó, vou escrever aqui, ó, círculo e circunferência. O que a circunferência é, gente? A circunferência, eu tenho que ter na cabeça, ela é só o contorno. O círculo possui circunferência? Possui, ué. Aqui o círculo, aqui essa marca preta aqui em volta mais forte é a circunferência do círculo. Mas uma circunferência nem sempre é um círculo. Ó, meu anel, ele é o quê? Uma circunferência. Ele não tem conteúdo, ele é vazado, tá vendo? Ele só tem contorno, então circunferência. O círculo não, o círculo ele tem conteúdo. Então é diferente, é isso que você tem que ter na tua cabeça, tá? Então, ó, exemplozinho de círculo ali, ó. Ó o círculo. Chegou a voar longe, hein? Espera aí. Tô que vacilo, hein? Nessa videoaula caiu minha paradinha ali, quase quebrou. Mas tudo bem, tudo para o bem da educação. Aqui, ó, círculo tem conteúdo, tá? Então aqui, ó, repare, é fechado, é cheio. Então, círculo. Tomara que vocês sobrevivam mesmo. Então tá bom, vamos lá. O que vocês estudaram sobre o círculo e circunferência? Então, dentro do círculo tem circunferência, sim. Dentro do círculo tem circunferência. Mas o círculo ele tem isso aqui, ó. Vou puxar uma outra cor para a gente poder observar. O círculo ele tem isso aqui, ó. O centro dele. A distância, se eu ligar o centro até a sua extremidade, essa linha que eu fiz aí, ó, tá vendo? Do centro até a extremidade, ela é chamada de raio. Vou fazer aqui um R, tá? Raio. Então, se eu pegar e traçar daqui para lá para cima, ó, torto, ó, torto que eu digo assim, inclinado, ó, distância daqui até lá, também é raio. Ok? E a circunferência, ela também possui a mesma coisa. Se eu vier, tracei para cá, distância do centro até a extremidade. Distância do centro até a extremidade, raio. E distância daqui até aqui, ó, se eu continuar na mesma linha, ó, só que eu vou fazer tracejado para você poder entender. Raio. O que eu fiz aqui? Eu estou com um centro e estou traçando a semi-reta, né? Na verdade, não é semi-reta, é o segmento de reta. O segmento de reta que vai do centro até a extremidade se chama raio. Então, para qualquer lado, lembra do raio da bicicleta? A bicicleta não tem um monte de ferrinho assim que liga do centro até a beirada? São os raios, que dá estabilidade na roda, né, da bicicleta, no aro da bicicleta que a gente chama ali. Então, ó,
que a gente pode chamar? Quando eu tenho dois raios alinhados, ele leva um nome específico. Igual está aqui, ó, na circunferência. Eu não tenho dois raios, eles estão alinhados. Os dois raios que dividem a circunferência no meio chamam-se diâmetro. Quando eu tenho, então, isso aqui, ó, dois R's, mas esses dois R's, eles têm que estar de qualquer maneira? Esses dois R's têm que estar... deixa eu melhorar aqui, porque senão vai dar ruim. Isso é escrito. Quando eu tenho dois raios, esses dois raios estão alinhados. Somente aliados e dividindo a circunferência ao meio. A circunferência ou círculo, beleza? Quando eu tenho dois raios e eles estão aliados e dividindo a circunferência ou círculo, tanto faz, pode ser circunferência ou círculo, tá? Quando eles dividirem ao meio, esses dois R's aqui, ó, vão se chamar diâmetro. Diâmetro. Tá? Dois raios alinhados dividindo a circunferência ao meio. Pode ser dividindo ao meio assim para cima, de lado, não importa. Vai ser diâmetro. Olha só, do jeito que está aqui na figura 1, isso aqui é diâmetro? Não. Do jeito que está na figura 1 aqui, não é diâmetro. No círculo, né? Por quê? Porque tá alinhado. Eles dois juntos estão dividindo a circunferência ao meio? Não. Agora, se eu vier aqui e pegar e tomar assim, ó, peguei daqui um raio, subi, o verdinho. Peguei aqui agora, desci. Tá dividindo ao meio? Ficou um pouquinho torto aí, né, gente? Desculpe, tá? R e R. Esses dois raios aqui, então eu posso dizer que esses dois raios é igual ao quê? Diâmetro. Por quê? Porque estão dividindo, no caso ali, o círculo ao meio. Você tem esse conhecimento na mente? Show! É o que você precisa saber sobre círculo e circunferência. Sendo que foi passado para vocês a fórmula. Que fórmulas são essas? Ué, Thierry, que fórmulas são essas? Uma fórmula calcula quanto que cabe dentro de uma circunferência, de um círculo ou de uma circunferência, tanto faz, né? Qual que é o espaço que ocupa? Olha aqui, ó, vou rabiscar aqui, ó, de roxinho, tá vendo? Todo o espaço ocupado por um círculo. Como que eu sei o tamanho de um círculo em área? Isso a gente chama de área. Área do círculo. Qual é a área do círculo, Gutierre? A área do círculo é dada por essa fórmula aqui, ó. Π vezes raio elevado ao quadrado. Π vezes raio elevado ao quadrado. Isso aí foi explicado nos vídeos anteriormente, o vídeo que eu passei para você realizar o exercício, né? Π vezes raio ao quadrado. Ué, por que π vezes raio ao quadrado? Quando observou-se, quando estava sobre os matemáticos estavam analisando, não tinha televisão, não tinha computador, tinham que pensar em alguma coisa, começaram a estudar as formas. Então, estudando o círculo, ele analisou o seguinte, que para ver qual era o espaço que um círculo ocupava, ele dependia do tamanho do seu raio. Se tem um raio grande, o espaço que ele está ocupando é grande. Se ele tem um raio pequenininho, o espaço que ele está ocupando é pequenininho. Então, foi trabalhado em cima do raio, né? Chegou-se à conclusão em cima do raio. E esse número π aqui, ele é uma constante. O que é uma constante? Ele tem o mesmo valor sempre. Esse número π ele foi descoberto
através da divisão, pegou o comprimento da circunferência, ou seja, pegou o contorno da circunferência e dividiu pelo diâmetro. Quando pegou o contorno, que é essa linha preta aqui, ó, mediu. Como é que mediu um negócio que faz curva? Pega um barbante, passa um barbante em volta, depois abre o barbante. O tamanho que o barbante deu em volta, na hora que você abrir, você mede com a régua, né? Então, mediu o contorno da circunferência, ou do círculo, depois mediu o diâmetro. O que são diâmetro? Dois raios alinhados. Pega o contorno da circunferência, divide pelo seu diâmetro, você vai chegar no π. Toda a circunferência, todo o círculo, para existir, tem esse número que é o π. É um número, ele não é exato, ele é um número infinito que não tem repetição, ele é um número irracional. Mas ele está dentro de toda a circunferência. Só existe circunferência se tiver esse número aqui, que é o π, né? E qual é o valor desse número π que descobriram? 3,14. Nos vídeos anteriores que eu mostrei para quem assistiu, tem lá explicando legal, tá? Mas a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Então, se eu tiver um círculo de raio 7, qual que vai ser a área de um círculo de raio 7? Por exemplo, se o círculo tem 7 centímetros, eu venho aqui e repito π vezes 7 ao quadrado. 7 elevado ao quadrado. Então, vai ficar π, que é 2 tracinhos com um tiozinho em cima, beleza? Vezes 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Então, no caso aqui, 49 π. Aí vai variar a unidade. Se eu falar que o raio é centímetro, aí aqui vai ser centímetro quadrado, porque a área é ao quadrado, né? Medida da unidade é ao quadrado. Se for metro, vai ser metro ao quadrado. Aqui eu não botei unidade, só estou dando um exemplo. Se o raio for 7, né? Para você, deixa eu até separar aqui, ó. Separando aqui o exemplo para o pessoal entender legal, para não ficar muito embolado. Então, se o raio 7, exemplo, né? Vou colocar aqui, se R igual a 7. Se R igual a 7, a gente tem essa área que é quanto? 49 π. Então a pessoa tem que saber calcular a área, o espaço de dentro é calculado assim, tanto para um círculo quanto para uma circunferência. Ah, eu tenho uma circunferência, mas quero saber o espaço que essa circunferência iria ocupar ali. Qual é o espaço? Aí, no caso, πr ao quadrado, porque você vai estar fazendo, na verdade, o conteúdo, aí você está pensando no círculo. Agora, quero saber só o contorno. Como que eu sei só o contorno da circunferência? Vamos lá. Quero saber só o contorno. Gutierrez. Como que eu calculo só esse contorno vermelho? Só o contorno, a gente chama ele de comprimento. Vou até pegar o vermelho, né? Para poder combinar com ali. Só o contorno, a gente chama ele de comprimento. E como é que eu sei o comprimento da circunferência? O comprimento é dado por essa fórmula aqui, 2 vezes π vezes r. Ou seja, o que foi percebido na verdade? 2π vezes r, a ordem não faz diferença. Se você quiser, você pode até escrever assim, ó, 2r vezes π. 2 vezes r vezes π, porque, né, a multiplicação você pode trocar a ordem. Quem que é 2r que a gente aprendeu aqui em cima? Quem que é 2r's? Diâmetro. Não vou nem fazer circulado não, senão eu vou confundir. Vou circular não. Quem que é 2 raios? 2 raios são diâmetro. Diâmetro. Então, para você chegar no contorno, o matemático percebeu que era só você pegar o diâmetro, que são valor de 2 raios, e multiplicar por esse número. Esse número que está dentro de todo o círculo, de toda a circunferência, que é o π. Então, se eu tenho uma circunferência, vou fazer um exemplo aqui embaixo. Se R igual a 3, vamos colocar 3 metros. Então, eu tenho uma circunferência com 3 metros. Fiz a circunferência aqui, ó.
E ela tem 3 metros de raio, ou seja, para cá eu tenho 3 e para cá eu tenho mais 3, ó. Eu tenho 3 metros. Qual que é o meu diâmetro? 3 com 3, meu diâmetro é quanto? 6. Então eu pego 6 vezes o π. Acabou. O comprimento seria 6 vezes π. Ah, não, mas eu não prefiro fazer assim. Né? Se R é igual a 3, joga na fórmula, vai ficar quanto? 2 vezes π vezes quem é o R? 3. 2 vezes 3, 6 vezes π. Se você quiser, a gente não costuma muito fazer, mas se você quiser pode aparecer aí também, tá? Eu faço 6 vezes... Quem que é o π? 3,14. 6 vezes 3,14 e coloco a resposta aqui em número. Vou fazer aqui no canto aqui, ó, 3,14 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 6 vezes 3, 18. Uma, duas casas, uma, duas casas. Quanto que deu? 18,84. Esse tem medido ao quadrado? Não. Comprimento é 10 metros, 5 metros, 3 metros, ou centímetro. Então aqui é metro puro. 18,84 metros. Isso aqui é em número puro, mas você pode parar aqui, ó. 6 pi metros. Você escrevia 6 pi metros, está tudo certo. Olha, tentei fazer um resumo aqui legal, tá? De círculo e circunferência para vocês, para dar uma ideia rápida para a gente executar esse exercício, porque essa aula já foi dada. Senão eu fico dando a mesma aula direto, né? Passando a mesma matéria direto. Eu passei já em outro vídeo, mas agora aqui vou cair para dentro dos exercícios, vão cair matando. Vamos lá. A respeito das definições de círculo e circunferência e dos elementos dessas figuras geométricas, assinale a alternativa correta. Qual a alternativa correta? As palavras círculo e circunferência são sinônimas, pois possuem o mesmo objeto? Será que é isso? Elas são sinônimas, pois possuem o mesmo objeto? Ó, círculo tem conteúdo, circunferência não. Então, acho que essa não, né? A circunferência é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos cuja distância até um ponto fixo é chamado de centro. É menor do que uma constante chamada raio. Vamos ler de novo. Uma circunferência é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos cuja distância até um ponto fixo, chamada centro, é chamada raio. Eita, li errado, hein? Cuja distância até um ponto fixo, chamado centro, é menor que uma constante chamada raio? Não, errado isso aí, né? Vou tentar descrever melhor para você na terceira leitura. A circunferência é uma figura geométrica plana. Plana ela é formada por todos os pontos. Ela é formada por todos os pontos cuja distância até um ponto fixo, ou seja, o que é isso? Figura plana. Circunferência é isso aqui. Eita, torto, mas é. Então é só o contorno. Esses pontos, ela é formada por pontos, cuja distância até um ponto fixo, que é o centro, a distância da circunferência até o centro é menor que uma constante chamada raio? Não, não é menor, porque a distância da circunferência ao centro é o raio, ela não é menor. Aqui está falando que é menor que uma constante. Ela não é menor que uma constante chamada raio. Seria o raio, né? A distância é o próprio raio. Então não é essa. Um círculo e uma circunferência diferem apenas pelo comprimento? Um círculo e uma circunferência diferem apenas pelo comprimento? Será que é isso? Um círculo e uma circunferência diferem apenas pelo comprimento? Não, um círculo tem que ter pontos no seu interior, um círculo tem que ser completo em seu interior, não difere só o comprimento. Um círculo e uma circunferência podem ter o mesmo comprimento. O que difere é os pontos internos, tá? Então também não é. O círculo é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos cuja distância até um ponto fixo,
chamado centro é igual a uma constante chamada de raio? Então vamos lá. O círculo é uma figura geométrica plana formada por todos os pontos cuja distância até um ponto fixo, chamado de centro, é uma constante chamada de raio? Não. Não, né? O círculo e uma circunferência não são todos os pontos. Se eu pegar qualquer ponto, presta atenção, qualquer ponto no círculo, peguei um ponto aqui, o centro está aqui, um ponto daqui no centro é raio? Ele está falando isso. Ó. Figura plana por todos os pontos, olha o que ele diz, por todos os pontos, aí que está errado, cuja distância até um ponto fixo, chamado centro, é igual a uma constante chamada raio, ele é formado por todos os pontos, mas não é qualquer ponto que eu pego até o centro que é raio. Tem que ser um ponto sobre a circunferência até o centro para ser raio. Então não é todos os pontos. Um círculo e uma circunferência que possuem o mesmo raio, possuem o mesmo comprimento? O círculo e uma circunferência que possuem o mesmo raio também possuem o mesmo comprimento? Verdadeiro. É essa. Tem que marcar essa daqui, ó. Um círculo e uma circunferência que possuem o mesmo raio, ou seja, fiz um círculo ali. Se ele possui esse raio, esse círculo possui um raio. Chuta um valor para o raio. Raio é 8. Então esse círculo vai ter um comprimento. Se eu tiver uma circunferência com o mesmo raio 8, eles vão possuir o mesmo comprimento. O contorno desse círculo vai ser igual ao contorno do outro círculo. Exatamente idênticos. Isso é verdade. Um círculo e uma circunferência que possuem o mesmo raio também possuem o mesmo comprimento. Porque o círculo tem comprimento, né, gente? A circunferência que não tem conteúdo, mas tem comprimento. Então, a verdadeira é a última alternativa aí, ok? Vamos para a próxima. O valor aproximado de π é... Gente, essa daí é só para o cara ficar esperto, ter inteligência aí. Olha aqui, já estava dentro da foto, ó. 3,1415, tal. Qual que é o valor aproximado de π? 3,14, estava aqui, ó. Só o cara prestar atenção, ó. Ou então ele também ter visto a videoaula. Valor aproximado de π, ó. Só para o pessoal ter noção, 3,14. Era essa que era para marcar. Calcule a área desse círculo. 3. Calcule a área desse círculo e marque a alternativa correta. Poxa, como calcular essa área, gente? Qual é a fórmula da área? A área do círculo. π vezes r ao quadrado. A área do círculo. π vezes quem é o raio? 4 ao quadrado. Ah, tá. Vamos usar a unidade aqui para vocês entenderem legal como é que fica. Ó, melhor aqui, ó. Vou botar o centímetro junto. 4 é o quê? 4 centímetros. E o raio 4 centímetros está ao quadrado. A área do círculo igual a π vezes quem é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. E o quadrado também tem que pegar o centímetro. Então fica 16 centímetros ao quadrado. Organizando aqui a ordem não faz diferença, né? Você colocar o 16 na frente, que a gente costuma fazer isso. Depois vai vir o π. Não precisa botar pontinho, porque o pontinho é vezes e não aparece. Qual é a área? 16 π centímetros quadrados. Onde está isso? Na primeira alternativa, 16 π centímetros quadrados. Bem tranquilo, né? Então, de novo, área, π vezes r ao quadrado. π vezes 4 centímetros ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, e centímetro elevado ao quadrado, centímetro quadrado. 16 π centímetros quadrados. Próxima. Qual é a fórmula da área do círculo? Só para quem estava esperto nas explicações no vídeo, assistiu o vídeo. Área do círculo. Acabei de fazer lá atrás. Qual é? π vezes raio ao quadrado. Só marcar a área do círculo. π vezes r ao quadrado. Pô, tranquilo esse exercício, né, gente? Bem tranquilo. 2πr é comprimento. Isso aqui nem existe. 2π ao quadrado r. 2πr ao quadrado. Só r ao quadrado, r ao quadrado. Não tem isso. Então,
Era bem tranquilo. Marque o comprimento do círculo de 7 centímetros de raio da figura abaixo. Aí agora é comprimento. O que a gente aprendeu de comprimento, galera? Qual é a fórmula do comprimento? Comprimento da circunferência, no caso, ele falou do círculo, tem que ter conteúdo. Aqui está sem conteúdo, mas ele falou que é círculo, tá? Comprimento é o quê? 2π vezes raio. Para achar o contorno, comprimento da circunferência. Comprimento é o contorno. Lembra aqui, ó, comprimento. O que é o comprimento? Ou a gente chama de perímetro. Perímetro é o quê? É a soma de todos os lados de uma figura. Como o círculo não tem lados, o lado dele é o quê? É o seu contorno, né? Então, contorno ou perímetro. Deixa eu melhorar aqui, né? Isso é minha letrinha. Tomara que vocês estejam entendendo legal. 2 vezes π vezes quem é o raio? 7. 7 o quê? Centímetros. Não tem quadrado o comprimento, hein? O comprimento da circunferência, 2 vezes 7, 14π centímetros. 14π centímetros. A pessoa podia errar se marcar isso aqui, ó, 14π quadrado centímetros ou 14π centímetros quadrados. Não é isso. Não tem quadrado em comprimento. Comprimento é uma distância. Distância não tem quadrado, é a área que é o quadrado. Igual que lembra do piso. Ah, quantos metros quadrados de piso eu preciso para botar nessa casa aqui? Ah, eu preciso de 20 metros quadrados, 10 metros quadrados, e assim vai. Deixa eu ver se eu estou aparecendo bonito aqui na gravação. Estou, porque se não para a gravação aqui, aí não aparece minha imagem para vocês depois, entendeu? Então tem que estar dando umas conferidas que eu andei perdendo uma aula inteira fazendo a aula, de repente parou de gravar, tive que fazer tudo de novo. Marque a resposta correspondente ao comprimento da circunferência. Gente, eu não acredito que eu estou botando só essas perguntas, eu vou botar um troço assim mais difícil. Qual é o comprimento da circunferência? 2πr, que são 2 raios multiplicado pelo π. Então o matemático percebeu que estou olhando a circunferência. Deixa eu ver se eu estou aqui com a imagem que eu trouxe. Isso. Aqui não está não, só está na outra. Deixa eu voltar com a minha caneta. Eu estou com a circunferência. Estou melhorando, hein? Tracei para cá. A circunferência está aqui. Tracei para cá um raio. Raio. Tracei alinhado outro raio. Eu faço a tracejada para não embolar tudo, pra você entender que são 2, tá? Um raio aqui, outro aqui, tá alinhado. Eu tenho 2 raios. Esse comprimento aqui, essa volta de fora, você pode ter certeza que essa volta aqui fora aqui, ó, ela é o valor dos 2 raios, os 2 raios que eu tiver vezes quem? O π, que é o 3,14, é um número infinito. Como que pode uma coisa infinita que não tem repetição gerar uma perfeição? Mistério da natureza. Até hoje não foi descoberto ao certo. Apesar de que nós temos uma ideia de que a circunferência ela não é infinita. Se você for dando volta, volta não tem fim, né? Ela é emendada, uma coisa que não tem fim ali, pensando assim. Então um número infinito está ali dentro. Concorda? Pense bem. Então, 2π, 2rπ, 2πr, não precisa do ponto, se quiser botar o ponto aqui, 2πr é a mesma coisa que 2rπ. Mesma coisa, ok? A próxima. O diâmetro de um círculo de raio R vale... Qual é o diâmetro, gente? O que eu passei para vocês, o diâmetro aí é... Diâmetro equivale a o quê? Agora eu vou fazer retinho, bonitinho, tá? Daqui até aqui é raio, distância do centro à extremidade. A distância do centro
a extremidade é raio. Se eu tenho dois raios alinhados, dividindo o círculo ou circunferência ao meio, é o diâmetro. Então, quanto que vale o diâmetro da circunferência do círculo? 2 raios. Teorias que vocês precisam dominar, tá? Eu fiz um curso na época no Senai, que cheguei a trabalhar um pouquinho nisso, antes de vir estar nessa carreira de professor, mas eu fiz torno CNC. Torno CNC trabalha fazendo peças cilíndricas, né? Ou em forma de círculo mesmo, posso fazer um círculo se eu quiser, mas a gente diz peças cilíndricas. Ou esferas, tem como fazer qualquer tipo de coisa redonda, forma arredondada. Fazer cone e assim vai. Você precisa entender muito isso, o diâmetro. O diâmetro é a principal coisa que você tem que saber fazer. Porque se você não souber, você erra na hora de fazer a peça. Porque é o seguinte, funciona mais ou menos assim, ó, um torno. Não sei se você quem já viu e conhece. Aqui, ó, vamos supor que eu quero fazer esse tá vendo aqui que é mais baixo do que aqui em cima? Eu venho com a ferramenta e quero diminuir, fazer esse rebaixo que a gente chama. A ferramenta, quando ela tira aqui, se eu der uma aprofundada aqui de 1 milímetro, eu venho com a ferramenta e falo assim, ó, vou mandar ela cortar 1 milímetro. Na verdade, ela está cortando 2 milímetros. Porque eu estou tirando 1 milímetro do lado de cá e vai tirar do outro lado também. Então, vou tirar 1 milímetro de um lado e 1 milímetro do outro. Na hora que eu for medir aqui, vai sair em dobro. Tudo que eu mandar a ferramenta cortar aqui, eu tenho que pensar que vai tirar em dobro. Então, se eu venho aqui, ó, o troço, vamos supor que a peça estava inteira, bonitinho, um cilindro inteiro. Aí eu vim aqui e quero afundar isso aqui, fazer essa profundidade aqui que eu chamo de rebaixo. Ah, mas essa profundidade ela tem que ter 1 milímetro de profundidade. Então, eu tenho que vir aqui só afundar meio milímetro. Porque quando eu afundar meio milímetro, vai tirar meio de um lado e meio do outro. Então, aí vai chegar na medida que eu quero. Se eu botar 1 milímetro direto aqui, eu vou errar, vou matar a peça. O que o torno faz? O torno faz, por exemplo, isso aqui. Posso criar isso aqui, essa ferramenta aqui, ó. Faço um molde, né? Eu crio um molde para fazer isso aqui. Faço um molde de aço primeiro, depois, quando eu injetar o plástico vai gerar isso aqui, mas primeiro tem que ser feito um molde. E o torno que cria esse tipo de molde que tem formatos arredondados. O arredondo aqui, né, aqui do lado é arredondado, seria feito num torno. Pode ser feito hoje em dia, pode ser feito até em outras máquinas, tá? Para criar esse molde aqui, mas no passado era só o torno fazer isso aí. Continuando, a área de um círculo cujo diâmetro é 18 centímetros. Já botei o círculo aqui, ó, diâmetro. Agora é uma pegadinha, hein? Olha o círculo, diâmetro. Pô, eu preciso ter o que para fazer a área, gente? A área, qual fórmula? Π vezes R ao quadrado. Eu tenho R? Não. Ele me deu o quê? Diâmetro. O diâmetro são quantos raios, amado? O diâmetro são 2 raios. Se o diâmetro todo tem 18, a pessoa tem que ter essa lógica aqui. Se o diâmetro todo tem 18, significa que aqui eu tenho 9 e significa que aqui eu tenho 9. Para poder ter 18 no diâmetro, eu tenho que ter 9 de raio. Então, o meu R, na verdade, é 9 centímetros. Na hora de jogar na fórmula, eu tenho que jogar o 9. Gutierrez, não entendi. Vamos tentar melhorar aqui a parada. Vamos tentar melhorar isso aqui. Eu sei que o diâmetro, quanto que vale o diâmetro? Pelos nossos estudos. 2 R's. Tá? Fiz maiúsculo aqui, não tem problema não. 2R equivale a quanto? A 18. Eu quero descobrir a letra, não quero? Agora eu vou continuar minúsculo, vou corrigir aqui, senão o pessoal não entende. Às vezes eu faço maiúsculo, minúsculo, e a pessoa pode não entender. Deixa eu voltar aqui. O diâmetro equivale a 2 raios. 2 raios equivale a 18. Se eu quero a letra, passo o número para o outro lado dividindo. R é igual a 18 dividido por 2, que vai dar quanto? 9. Esse é o raciocínio.
2 R's vale 18. O diâmetro vale 18, mas o diâmetro são 2 raios. Eu não posso jogar na fórmula 2 raios, eu tenho que jogar um raio só. Então, um raio só é 9. Então, π vezes 9, 9 centímetros, tudo elevado ao quadrado. Então, π vezes 9 vezes 9, 81 centímetros quadrados, que deu 81 π centímetros quadrados. Onde está isso aqui? 81 π centímetros quadrados. Marca essa daqui, ó. π centímetros quadrados, ok? Também acho que chegamos ao final. Mais uma correção. Tamo junto, espero que vocês entendam legal. Veja a videoaula sempre. Corre atrás aí. Em breve nós vamos estar juntos pessoalmente para continuar nossos estudos, beleza? Deus abençoe a todos.